paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos do estudo de Teologia Maranata, amém? Estamos aqui para dar continuação ao nosso estudo. Nós estudamos já a Bibliologia, né? Estudamos aqui, a primeira matéria que nós estudamos foi a matéria da Bibliologia, né? Nós estamos estudando, dando um curso de teologia, não é? Completo, são 30 apostilhas, 30 conteúdo para o nosso conhecimento e a graça do Senhor Jesus, não é? A primeira matéria foi Bibliologia e agora nós vamos começar a matéria de Eclesiologia, a doutrina da igreja, amém? A doutrina da igreja que nós vamos aprender agora, não é? Saber de que maneira surgiu a igreja, o que é a igreja, qual é o nome da igreja, o que significa igreja e muitas outras coisas mais, amém? Então nós vamos aqui dar início à doutrina da igreja. Espero que essa aula, esse conteúdo possa fazer que os irmãos cresçam no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Doutrina da igreja, a primeira aula, a natureza da igreja. Vamos entender sobre a natureza da igreja, como é que ela surgiu, não é? E outras coisas mais, amém? Vamos lá? Meus irmãos, adquirir melhor conhecimento teológico sobre a igreja não é somente um exercício acadêmico digno de nossa atenção. Torna-se essencial, né, para obtermos uma perspectiva correta da teologia que deve ser aplicada à vida diária. A doutrina da igreja trata de questões de importância fundamental para o nosso comportamento cristão, individual e correta compreensão da dimensão corpórea da vida e ministério cristão. É tão grande o plano de Deus para a igreja que ele exaltou Cristo a uma posição elevada de autoridade por amor à sua igreja. Deus, ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, como diz Efésios 1, 22 e 23, amém? Aplicação e definição de igreja. A primeira vez que o apóstolo Paulo usou a palavra igreja está em seu prefácio da primeira carta aos Coríntios. Paulo chama para ser seu apóstolo de Jesus Cristo junto à igreja de Deus que está em Corinto, 1 Coríntios 1. E na descrição de sua segunda carta para os Coríntios, ele fala ainda mais explicitamente junto à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia, 2 Coríntios 1. Aqui ele inclui plenamente todas as igrejas ou congregações cristãs que estavam em toda a província, amém? Paulo frequentemente usava a palavra no plural, não é? Ele vai sempre usar a palavra ali no plural. Assim, em Gálatas 1:2, ele diz, e todos os irmãos que estão comigo junto às igrejas da galáxia. Mas algumas vezes a palavra igreja é tomada na escritura em um significado ainda mais extenso, incluindo todas as congregações. Liturgia, quando dizemos vamos orar por toda a igreja de Cristo, entendemos em nossa liturgia, nós entendemos que militantemente aqui na terra, e nesse sentido é inquestionavelmente tomada por Paulo em sua exortação, não é? Aos anciões de Efésios, olhai pois por vós
e por todos o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constitui bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. A igreja, meus irmãos, aqui indubitavelmente significa a igreja católica ou universal, ou seja, todos os cristãos debaixo do céu, não é? Então, no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, só existia uma igreja, a igreja universal, a igreja de todo mundo, a igreja dos apóstolos, não é? Olha só que interessante, não é mesmo? A igreja não deve ser concebida primeiramente como um fenômeno sociológico, mas como uma instituição estabelecida por Deus. Por consequente, sua essência deve ser determinada não por uma análise de suas atividades, mas pelas escrituras, amém? A igreja existe por causa de seu relacionamento com Deus trino. Ela existe para cumprir a vontade do Senhor no poder do Espírito Santo. É para isso que existe a igreja do Deus Trino. A igreja ela foi estabelecida para cumprir a vontade do Senhor no poder do Espírito Santo. A igreja é a continuação da presença e do ministério do Senhor no mundo. A igreja deve ser uma comunhão de crentes regenerados que demonstram as qualidades espirituais de seu Senhor. A pureza e a devoção, elas devem receber destaque, não é? Embora, meus irmãos, seja uma criação divina, a igreja é composta de seres humanos imperfeitos, não é? Ela não alcançará perfeição, santificação ou glorificação até o retorno do seu Senhor, não é? Então a igreja ela é composta de pessoas imperfeitas, não é? Pessoas pecadoras, não é? Pessoas que erram. E enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela não vai alcançar a perfeição, não é? A igreja ela só vai alcançar a perfeição quando o Senhor Jesus vier e arrebatar ela para o céu. O que é a igreja? A igreja católica ou universal significa todas as pessoas no universo, né? Tendo uma só fé, uma só esperança, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e através de tudo e em todos eles. Como definição prática de igreja, nós podemos dizer que a igreja é um agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência em Jesus Cristo, unindo-se para cumprir a missão entregue por Deus, né? Então a igreja é universal. A igreja católica, ela é universal. Que nem eu disse no começo, no tempo dos apóstolos só existia uma igreja apostólica, a igreja católica apostólica. Igreja católica quer dizer universal, e apostólica quer dizer igreja dos apóstolos. Então, igreja de todo mundo, não é? Por que foi divisão? Porque a igreja católica ela se uniu com Roma. E a partir do momento que a igreja católica ela se uniu com Roma e passou a ser igreja católica apostólica romana, ela perdeu a comunhão com o Senhor. E ela se perdeu ali no mundo ali depois que ela se uniu com a Roma, não é? A base do Antigo Testamento para a igreja. Será que no Antigo Testamento tem base para a igreja? Não é? O Antigo Testamento prediz um tempo vindouro de bênçãos para os gentios. Isaías 11, 10, Isaías 62, 2. O Antigo Testamento prediz a semente espiritual de Abraão, lá em Gênesis 12, 1 e 3. Romanos 4, 13 e Gálatas 3, 7 ao 14. O Antigo Testamento prediz o novo concerto, Jeremias 31, 31 ao 33 e Hebreus 8, 13. Em resumo, meus irmãos, não era um ministério do Antigo Testamento, não é? Que os gentios fossem trazidos à comunidade redimida de Deus.
era um mistério como judeus e gentios seriam unidos como cordeiros em um único corpo, a Igreja de Cristo. Há diversas indicações no Antigo Testamento que Deus viu seu povo como igreja, o povo reunido com o propósito de adorá-lo. Quando Moisés diz ao povo que o Senhor lhe havia dito: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensine a seus filhos, em Deuteronômio 4:10, não é? A LXX traduz a palavra reunir, né, usando o termo grego eclesia, né, o que significa convocar uma assembleia, um verbo que é cognato do substantivo grego do NT, né? Eclesia, igreja. Então a palavra eclesia significa igreja. E outra palavra correlata para a igreja no Antigo Testamento é indicar ou encontrar, não é? Indicar ou encontrar é outra palavra para a igreja no Antigo Testamento. Então, meu irmão, encontrar-se ou reunir-se no lugar indicado, né? É propriamente uma reunião resultante da combinação e quando aplicada a Israel, denota a sociedade propriamente dita, formada pelos filhos de Israel ou por seus chefes representativos reunidos ou não. Consequentemente, vemos ocasionalmente, meus irmãos, que a expressão, isto é, a Assembleia da Congregação, né? Então, no Antigo Testamento, Assembleia, Congregação, Êxodo 12:6 e Números 14:5, você vai ver lá a Assembleia, a Congregação, a reunião, né? A juntar-se, reunir-se, não é? Ficar juntos, né? Após o cativeiro, a palavra parece ter combinado as mudanças de sentido, né? E é que significativamente eclesia como o principal representante grego, não é? Naturalmente, significaria para os judeus que falavam grego tanto a congregação de Israel como uma assembleia da congregação, não é? Então, para eles ali, ou a congregação de Israel, ou uma assembleia para a congregação. E o autor do Novo Testamento fala do povo de Israel do Antigo Testamento como igreja, como eclesia, por exemplo. Estevão fala do povo de Israel no deserto como a igreja, eclesia no deserto. Você pode ver isso em Atos 7:38. E da mesma forma, o autor de Hebreus cita Cristo, referindo-se a ele como quem haveria de louvar a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus. No céu proclamarei o teu nome a meus irmãos na igreja, eclesia, te louvarei. Hebreus 2:12. Portanto, meus irmãos, muito embora haja certamente novos privilégios e novas bênçãos conferidas ao povo de Deus no Novo Testamento, ambos os usos do termo igreja na Escritura é o fato de que, por meio de toda a Escritura de Deus, de toda a criatura de Deus, sempre chamou o seu povo para reunir-se para a adoração do seu nome. Indicam que é correto entender que a igreja é constituída de todo o povo de Deus, de todas as épocas, tanto dos crentes do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Isso é eclesia.
Isso é igreja. A igreja ela foi feita para reunir todo o povo de Deus, ficar em união, não é? Ficar no mesmo propósito, reunir-se, não é? Para adorar o Senhor teu Deus. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento é eclesia, é igreja. A base do Novo Testamento para a igreja, não é? Qual é a base do Novo Testamento para a igreja? No Novo Testamento, meus irmãos, quando se trata da igreja em sentido universal ou mesmo local, o termo usado é normalmente algo como santo ou eleitos, né? Em lugar de igreja, aproveitando também expressões como noiva ou povo de Deus, especialmente ao tratar da igreja em sentido universal, um povo eleito, não é? A noiva de Deus, mas de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja. Eclesia, composta com a proposição ek, fora de, e o verbo kalel, chamar. Logo, eclesia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nas escrituras de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides, não é? Este conceito de eclesia prevalecia especialmente na capital Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano, não é? E a Septuaginta, meus irmãos, traduz grega do Antigo Testamento, a tradução grega do Antigo Testamento, também emprega a eclesia quase 100 vezes, usualmente como tradução do termo hebraico, né, assembleia, convocação, congregação. No Antigo Testamento, assim como no Novo, o termo às vezes se refere a uma assembleia religiosa, uma assembleia, não é, de cristão. Por exemplo, em Números 16:3 e Deuteronômio 9:10. Depois os irmãos pegam lá a Bíblia e olha esse texto, né? Você vai ver lá assembleia, reunião de pessoas. Você vai ver lá eclesia em Números 16:3 e Deuteronômio 9:10. E em outras ocasiões há uma reunião visando propósitos seculares, até mesmo malignos, né? Como diz lá em Gênesis 49, versículo 6, Josué 20, versículo 2, 1 Reis 12, versículo 3 e etc. Não é? Uma palavra hebraica com significado semelhante, congregação, assembleia, agrupamento, reunião. E é de relevância notar que eclesia frequentemente usado na Septuaginta para traduzir, né? Mas nunca pelo contrário, né? Sempre é usado para traduzir eclesia, nunca ao contrário. E já nos tempos do Novo Testamento, a palavra perderá o significado de chamado para fora. Era simplesmente uma assembleia de cidadãos chamado ou não para fora. É o que igreja significa, chamado para fora, não é? Tirar de dentro para fora. E esta última palavra é mais frequentemente traduzida por, né, sinagoga. Por exemplo, a frase comunidade de Israel em Êxodo 12:3 podia ser traduzida por sinagoga de Israel. Se quisermos a versão da Septuaginta, não é? O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento em Atos 19, 32 ao 41. Por exemplo, eclesia refere-se a
turba enfurecida, não é? De cidadãos que se reúnem em Éfeso para protestar contra os efeitos do ministério de Paulo. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado, não é? Esse é o significado no meio cristão, não é? Eclesia também tem no meio secular. Quando no meio secular se reúne pessoas para debater alguma coisa, então aquilo ali é uma eclesia também, não é? Então, mas no meio cristão é chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos do santo e da família de Deus, como diz Efésios 2:19. Já no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a fazer uso da palavra e ele o aplicou ao grupo do que se reuniram em torno dele em Mateus 16:18. Hoje, a igreja comporta vários significados, né? Hoje a igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente a prédio onde os crentes se reúnem, pode indicar a nossa comunhão local ou denominação, ou um grupo religioso regional ou nacional, a igreja no Brasil. Tanto para Lutero como para Calvino, meus irmãos, a igreja era simplesmente a comunidade dos santos. E isso é a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo, que estão ligados a Ele, sendo Ele a sua cabeça, né? Tanto para Calvino e como para Lutero, né? Então significava isso, né? O santo, a comunidade do santo, isso é o significado da igreja. A igreja forma uma unidade espiritual da qual Cristo é o chefe divino, amém? E é animada por um espírito, o espírito de Cristo. Professa uma fé, comparte uma esperança e serve a um só rei, e a cidadela da verdade, e a agência de Deus para comunicar aos crentes todas as bênçãos espirituais como o corpo de Cristo. Ela está destinada a refletir a glória de Deus, como esta se vê manifestada na obra da redenção, não é? A igreja em seu sentido ideal, a igreja como Deus quer que ela seja e como um dia virá a ser, e mais objetivos de fé que de conhecimento. Daí a confissão: creio na Santa Igreja Católica. Ela serve mais como fé do que como conhecimento, né? A confissão belga, meus irmãos, ela define como segue: cremos e professamos uma só Igreja Católica Universal, que é uma santa congregação de verdadeiros crentes cristãos, todos esperando a sua salvação em Jesus Cristo, sendo lavado por seu sangue, santificado e selado pelo Espírito Santo. E a segunda confissão helvética define como segue: a igreja é uma assembleia dos fiéis, convocada a reunir e reunida do mundo, uma comunhão de todos os santos, isto é, daqueles que verdadeiramente conhecem retardamente, adoram e servem o verdadeiro Deus, em Jesus Cristo Salvador, pela palavra do Espírito Santo, e que pela fé participam de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante a Cristo. E a confissão de Westminster define como sangue: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos, que já forma dos que agora são e dos que ainda serão, reunidos em um só corpo, sobre Cristo sua cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A confissão de fé de Dodd, em 1932, meus irmãos,
define como segue aqui, como segue, nos confessamos ser a geração escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, declarando como sendo a esposa de Cristo, sim, filho e herdeiro da vida eterna, uma tenda, um tabernáculo e habitação de Deus no Espírito, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual o próprio Jesus Cristo é declarado como a pedra de esquina sobre a qual a sua igreja é edificada. Amém? Essa é a primeira aula. Amém? Aprendemos aqui a natureza da igreja. Na próxima aula nós vamos ver sobre a origem da igreja, como surgiu a igreja, por que ela surgiu, de que maneira ela surgiu. Amém? Espero você até a próxima aula. Deus abençoe. Amém? Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau.